Eu acho que a internet em geral criou uma sensação de desconexão. Muitas pessoas não entendem que, na verdade, tem outra pessoa do outro lado da tela. Se essa realidade é completamente imaginada e começa a se infiltrar no seu mundo real, então você meio que perde o controle sobre a sua humanidade. Nos envolvemos nessa investigação quando recebemos várias ligações de todo o país e não parecia nada verossímil o que estava acontecendo ou o que as ligações diziam que acontecia. Existiram acusações de aliciamento e pedofilia desse homem. Eu não sei se as acusações são verdadeiras ou falsas, mas o que eu sei é que eu vi um vídeo hoje que foi bastante perturbador. Nesse vídeo ele abusava de uma garota e eu só queria ter certeza de que alguém soubesse disso. Nós fomos à residência muitas e muitas vezes para investigar possíveis crimes que estariam ocorrendo lá. Já recebemos ligações sobre isso. Tem alguma coisa recente que essa pessoa disse? Ele disse antes que acorrentaria alguém no porão dele. E é isso que me preocupa. E quando nós fomos lá, sempre levamos policiais a mais, porque era uma coisa arriscada. Não sabíamos no que estávamos nos metendo. Parece que ele está enlouquecendo e eu tenho medo que ele seja um perigo para ele mesmo e para outras pessoas. Sabemos que muitos pensam que os seus entes queridos se tornaram vítimas. E não seria prudente da nossa parte não investigar. E é isso que fazemos. Onision. Abuso na internet. Oi, eu sou Onision, muito conhecido na rede por supostamente fazer coisas horríveis, terríveis e horrorosas. Você precisa se perguntar se o Onision seria capaz de arquitetar essa enorme campanha de exploração em uma das plataformas de mídia social mais populares do mundo e vitimizar tantas meninas e jovens vulneráveis de tantas maneiras diferentes. Várias pessoas nos procuraram falando de atividades suspeitas naquela casa, relatos de aliciamento ou exploração de garotas. As provas estavam ali. As vítimas estavam ali. A dor e o dano estavam ali. E estavam começando a atingi-lo. Finalmente, depois de tantos anos. Era uma investigação em andamento. Tínhamos inúmeras denúncias. Não tínhamos a menor ideia do que estava acontecendo com as vítimas. Infelizmente, parece que ele conduzia uma espécie de culto. O que você quer fazer a respeito? Como assim? Eu não tenho grana pra criar um bebê. Mas é que ele vai nascer amanhã. Mas ainda não nasceu, né, não? É, mas eu não quero que o nosso bebê seja um bebê órfão. Pega. Por favor, não! Se olhar para o conteúdo mais antigo do Onision, parece que ele sempre esteve lá. Acho que a diferença em relação ao início é que agora víamos ele de forma mais pessoal, porque estávamos recebendo depoimentos de pessoas que interagiam com ele. O vídeo de hoje é sobre alguém de quem realmente, do fundo do meu coração, eu nunca mais queria falar, conhecido por Onision. Nesse vídeo eu entrevisto uma vítima, uma suposta vítima. Fala um pouquinho sobre o acordo que você assinou. Você me disse antes que assinou um acordo de confidencialidade na manhã seguinte da sua primeira relação íntima com ele.
Ele e o Kai decidiram que todos nas vidas deles precisavam assinar um acordo de confidencialidade e eu não era exceção. O acordo foi pra eu não fazer o que eu tô fazendo agora. Quantos anos você tinha quando começou a tuitar com o Onision e a esposa do Onision na época, a Lainey? Quando eu comecei a tuitar com eles, eu tinha 13 anos. Aqui é Chris Hansen do canal do YouTube do Hansen vs Predadores e conversa com Chris Hansen. Temos uma convidada que eu realmente respeito. Então, sem mais delongas, Blair White. Obrigado por estar conosco. A Blair White apareceu e deu uma entrevista muito convincente sobre o que o Onision estava fazendo. Ele usa o status elevado e a dinâmica de poder para atrair meninas menores de idade. Recentemente houve acusações mais graves de que ele levou uma garota menor de idade para morar na casa dele. E isso é incrivelmente predatório e muito perturbador. E então as garotas começaram a aparecer e dizer: eu tive uma interação com Greg James Jackson e com o Kai. E eu estou disposta a falar sobre isso. O Greg foi muito maldoso comigo. Do jeito mais estranho, ele fez eu me sentir muito mal com o meu corpo e a minha aparência. Ele foi bem babaca. Tá. Então, o que ele exercia era coerção e controle? Foi quase... É justo dizer que é quase como uma situação de culto? Ai, nossa, sim. E se eu não quisesse fazer uma coisa que ele queria que eu fizesse, ele me acusava de mentir ou me falava pra ser adulta. Ele fazia tudo o que podia para conseguir que eu fizesse o que ele queria. O Chris Hansen, nas semanas seguintes, acabou conseguindo postar entrevistas com essas garotas, algumas alcançando milhões de views. Estamos intensificando nossa investigação sobre o streamer do YouTube Onision, cujo nome verdadeiro é Greg Jackson. As alegações são muito chocantes. Eles usaram o canal no YouTube para... meio que recrutar várias jovens mulheres para o que só pode ser descrito como um ambiente de culto. Às vezes tentando forçar as meninas a assinar contratos, raspando a cabeça delas, mantendo elas longe de suas famílias e, no mínimo, coagindo elas para relacionamentos sexuais questionáveis. Acho que o status de celebridade deles com certeza me atraiu. O Greg me fez uma massagem de corpo inteiro. E quase na mesma hora ele já tava tentando me levar pra cama pra, fazer sexo comigo. Ele me deixou só de calcinha e sutiã e tava usando uma cueca. Ele apalpou a minha vagina e depois passou um creme de barbear em mim. Então, você estava com o Greg Jackson e o Kai em um triângulo sexual? É. A minha amiga ter contado a história dela me deu aquele empurrão que eu precisava para dizer: quer saber, tem razão, isso não é certo, não deveria ter acontecido e as pessoas precisam saber disso. Da época em que eu conheci ele até eu completar os meus 18 anos, ele... sem dúvida, estava me aliciando. Ele era tipo um mestre de marionetes. Ele falava, vocês deviam fazer isso, vocês deviam se beijar. Faz isso é sensual. O Kai e eu nunca namoramos, tecnicamente, mas a gente tinha um relacionamento sexual. O Greg e eu nunca nos beijamos antes da primeira vez que a gente transou. Uma noite, quando a gente estava assistindo um filme juntos, eu olhei e eu vi o Greg e o Kai se beijando, e eles já tinham feito isso antes. Eles se beijavam comigo na cama, daí eu fiquei tipo, tá, tanto faz. Então, eu olhei pra trás, e aí eles pareciam estar transando de verdade. Aí, o Greg me puxou pra junto deles, assim, e me falou pra começar a fazer umas coisas. Pra ser honesta, eu sinto que o Kai e eu fomos pressionados a fazer aquilo da primeira vez. Eu acho que o Onision é um novo tipo de predador. Ele recebe muito poder e muita atenção na internet e usa isso para selecionar as vítimas dele. O meu nome é Maggie Maybe,
Sou advogada na Advocacia Marsh e o meu trabalho é centralizado em casos de pornografia infantil e de abuso sexual infantil. Eu acredito que o Greg tem é um comportamento predatório e também é muito perigoso se permitir que isso aconteça. Ele pode ser um predador à vista de todos, porque faz isso de uma maneira que faz com que essas meninas sintam que elas é que são o problema. Ele abusava de você psicologicamente? O Greg? Eu tô totalmente mudada por isso. Eu nunca vou ser a pessoa que eu seria antes disso começar. Eu sempre vou ter esse trauma pra lidar pelo resto da minha vida. E é um trauma, porque eu só tenho 19 anos e isso vem acontecendo há muitos anos. É um padrão, não é só uma menina, não são só 2 meninas. É uma porrada de meninas que ele maltratou e abusou emocionalmente. É muito importante você entender que as mulheres mentem, tá? A minha honestidade é muito arrasadora, é muito impactante. Eu sou a pessoa mais honesta que eu já conheci. Existem muitas questões agora que precisam ser abordadas. Isso não é só mais drama, é uma coisa extremamente séria. Eu, pessoalmente, fico do lado das mulheres que fizeram todas essas acusações contra ele. Você gosta de ver mulheres sendo vítimas? Você tá pouco se fudendo pras mulheres. Olha como você trata elas. Esse dano dura a vida toda dessas vítimas. E eu também acho que existe outra camada. Nunca acreditaram nelas, nunca confiaram nelas. E isso não é só um perigo para os nossos filhos, mas um desserviço para o tipo de adulto que queremos que sejam quando crescerem. Eu passei muitos anos pensando... Foi só um relacionamento ruim. Eu achei que eu fosse o problema. Agora, eu tenho 27 anos e eu sofro de TPTC, depressão, ansiedade e ataques de pânico. Eu não tô. Eu faço terapia intensiva. Não entendo por que tá chateada. Mas que droga! E agora, na minha vida, eu tô me concentrando na cura. Eu tô me concentrando na minha música e tô me reconstruindo. Mas só agora. Se eu tivesse visto alguém falando, na minha idade, naquela época, sobre sua própria história, se eu tivesse alguém com quem eu pudesse me identificar, isso poderia ter me impedido de ter problemas. Esse aqui é o meu canal e eu coloco a porra que eu quiser nele. Isso podia ter aberto os meus olhos pro que não era um relacionamento, mas na verdade era alguém me aliciando. Eu não tenho amigos. Eu nunca compreendi até eu enxergar como isso afetava os outros. Eu vi que outras vítimas do Greg estavam falando sobre o que aconteceu com elas no Twitter. E aí, eu comecei a revisitar tudo. E as coisas que eu tinha enfiado no fundo da minha mente saíram. Eu só tava tweetando e tudo explodiu. Foi mesmo necessário a gente contar a nossa história. O movimento Me Too me ajudou muito e me inspirou a contar a minha história. Eu fui incentivada a não ficar em silêncio. Quer saber? Já chega. A gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Eu passei mais de 2 anos, quase 2 anos e meio sem contar pra ninguém. Eu quero legitimar as outras vítimas. Essa é uma plataforma pra fazer isso. E eu quero que tenha um impacto. Não tenha medo. Se você passou por alguma coisa com ele, não tem problema você falar. Eu sei que é assustador. E se você é uma dessas pessoas,
por favor, procure uma de nós. Estamos aqui para apoiar você. Tipo, se tiver acusações criminais que eu possa fazer contra eles, eu com certeza vou fazer. E nós não vamos parar até tirar os predadores da plataforma. Nós criamos um alvoroço na internet em torno dele. E nós criamos uma hashtag chamada Tirem Predadores da Plataforma. E nós partimos daí. Quando a coisa se espalhou e tudo foi exposto, uma grande mudança começou a acontecer para o Onision. E eu acho que muitas pessoas abriram os olhos para quem era o Onision. As pessoas acreditavam que o Onision devia ser tirado da plataforma e que não devia estar no YouTube. Hoje as garotas que assistem aos meus vídeos me desafiaram a adivinhar a idade delas. Eu não tive muito sucesso em adivinhar a idade das pessoas no passado, mas um homem pode sonhar. Eu acho que essa aqui tem 22 e ela tem 17. Hora de ser preso! O Onision tinha um site onde as fãs podiam mandar uma foto delas. E o tópico dizia: adivinha a idade, você pode aparecer em um vídeo do Onision. Eu vou novamente demonstrar como a idade de consentimento é complicada. Legal versus ilegal. É um sistema confuso. E essa garota parece ter uns 25, talvez, mas não, ela tem 17 anos. E se confundiu a idade de uma garota, é provável que seja estuprado na cadeia. Bacana. A ênfase dele em namorar elas ou falar sobre a idade delas era uma coisa anormal. Alguém comentou num tópico em Onision.xyz. Será que o Onision vai namorar você? Você parece ter 12 anos. E outra garota de 12 anos. Fantástico. Outra garota de 12 anos. Especialmente porque ele já tinha um histórico de namorar várias fãs. Onision, seu verme, filho da puta. Ah, meu Deus, o Onision é sujo feito um verme, filho da puta. Todas nós sabemos quais eram as intenções dele. Existe força em números e em saber que eu posso evitar que alguém entre na situação em que eu estava. Por muito tempo, as pessoas tiveram medo de falar contra figuras de poder. Mas há uma nova tendência em que falam contra elas. Mas isso ainda coloca elas numa posição de serem odiadas. Eu avisei vocês sobre a Shiloh. Vão em frente, procurem por Shiloh e vejam todas as histórias sobre ela e como ela é louca. Algumas das pessoas mais ridículas do mundo estão nessa comunidade da internet. E elas cagam pra quem fazem mal. Não olhe pros outros. Olhe no espelho. Olha, existe muita desinformação contra ele. Ele não infringiu a lei. E se infringisse, teria consequências jurídicas. Eu quero que todos os comentários tenham a hashtag #EcoverOnision. Eu vou colocar aqui na tela. A gente era bombardeada pelos fãs dele e por outros canais de drama. Eu comecei a ter flashbacks de quando eu tentei contar minha história logo depois e ninguém acreditou em mim. Todas essas outras vozes vinham contra, dizendo: foi sua própria culpa porque você não foi embora. Ou como você não viu os sinais. Sabia que tem gente que ainda pensa que essas pessoas são legítimas porque morrem de medo de dizer: quer saber? Você não é uma vítima. Você é uma pessoa que tá fazendo de tudo pra se vingar de um cara que te deu um fora. Ele iria usar qualquer tática à disposição para difamar, assediar e atacar qualquer um que ele visse como um inimigo. Bom, é o seguinte, pessoal. Não me importa o que essas pessoas têm a dizer sobre mim. Ele sempre tem que criar algum tipo de show paralelo e ficar gritando: olha os defeitos dessa pessoa. Você tá querendo arruinar minha vida! É muito pior do que o que eu tô fazendo. E é o mesmo padrão, que só se repete sem parar. Eu queria falar sobre a investigação. Eu nem acredito na falta de profissionalismo. Isso não é um reality show, é a vida real. O que eu quero dizer é que a Regina não presta. Ela é um ser humano horrível, pavoroso. Eu acho que ela é uma pessoa muito feia. Tipo, de forma geral. Inúmeras mulheres seguiram o exemplo e falaram não só contra o Onision, mas também contra o Kyle. Esse é o Edwin, e não dá pra saber se ele é fofo ou um homem velho. Eu não sei porque eu digo essas coisas horríveis. O fato é que eu digo, e o lance é que eu não posso me conter. A comunidade anti-O é a comunidade anti-Onision. São pessoas interessadas em pôr Onision na prisão, ou que tirem ele da plataforma. Eu acho que muitos dos anti-Os
realmente querem justiça para as meninas. E muitos deles acabam levando isso a um nível mais pessoal contra eles. Qualquer sociedade saudável cancela predadores infantis. É isso que deve acontecer, Greg. Ele é um ser humano desprezível quando se trata de seu canal e conteúdo no YouTube. Eu mal posso esperar pelo dia em que você for pra cadeia, porque eu garanto que será um dia em que o sol vai brilhar um pouco mais forte pra todo mundo. Eu odeio ele. Algumas pessoas se cansam de você. Não querem mais ser ligadas a você porque aparentemente você é problemático. Então toda a sua vida desmorona, porque um monte de gente quer trollar você. As pessoas amam ver um bandido ser punido. Então, se você pode continuar discutindo com essa pessoa e tentar expor essa pessoa, isso é uma coisa que as pessoas vão querer ver. É isso que vocês querem? Querem minha vida toda? Então toma! Ele atrai um grupo de pessoas que não estão lá pelo conteúdo dele, mas sim pelo sangue. Pois é, as pessoas têm opiniões tão ruins sobre mim que ameaçaram aparecer na minha casa e me encher de porrada. Quem consegue decodificar o complicado labirinto que é a mente de Onision? Mais do que nunca neste ano, muitas vítimas se apresentaram. Eu quero ser muito claro aqui. As vítimas sempre virão primeiro. Sempre, sempre, sempre. Ao se infiltrar neste mundo da melhor maneira possível, criando conscientização, você pode evitar que outras meninas, jovens mulheres se tornem vítimas. E esse é o meu objetivo aqui. O envolvimento do Chris Hansen trouxe certa legitimidade à investigação. Vocês receberam 19 chamadas para aquela casa somente em 2019. Isso é incomum? Isso é muito incomum. Todos acreditavam que o Chris Hansen tinha boas intenções. Eu estou honrado. Teremos um ótimo programa de novo na próxima quarta-feira. Eu estou finalizando os detalhes enquanto conversamos. Mas acho que estava acima dele. Tudo certo, rodando. Emergência, qual é a ocorrência? Tem uns caras que estão me stalkeando na internet e eles vieram aqui na minha casa. Ok, e estão aí fora agora? Então... Entendi. Estão batendo na minha porta. Tudo bem. Eu acabei de ver 6 caras na minha entrada. E um deles está batendo na minha porta. São stalkers do YouTube. Greg, Kai. Poderiam vir até a porta, por favor? Você sabe o nome dele? É o Chris Hansen. Quando chegamos numa porta como essa, realmente não sabemos o que vai ter do outro lado. Ai, Eka, vai embora, seu velho. Velho esquisito, vai embora. Eu vi a foto da sua ficha na polícia. Sai da minha propriedade. Vai embora, você é nojento. Kai? Ah, não diz o nome do Kai, não, seu velho de merda. Sai da minha propriedade, sério, você é nojento. Eu esperava conseguir convencê-lo a dar uma entrevista. Pode ouvir o que ele está gritando? Gostaríamos muito de ouvir o seu lado da história, Greg. É, ele tá dizendo, quero o seu lado da história, Greg. Vocês vão aparecer? Senhor, já avisei os policiais. Eles têm que ir até o local, ok? Se algo piorar, ligue de volta, está bem? Eu sei que surpreende vocês darem de cara com a mídia, a equipe, esse circo todo, mas... Olha, não é a coisa mais estranha do mundo. Tudo bem, vamos recuar aqui. É a próxima casa. Obrigado. Eu chamei a polícia pro Hansen outro dia porque ele estava infringindo a lei.
Ninguém pode ficar a menos de 15 metros de uma placa de entrada proibida. E o Chris Hansen infringiu essa lei por estar a menos de 6 metros de uma placa de entrada proibida. Hoje ele teve a chance de falar comigo, de me explicar o lado dele da história, de se defender. Mas optou por não fazer isso, nem mesmo para continuar os discursos dramáticos que vem fazendo no YouTube. Isso está de acordo com tudo que eu venho dizendo. Que ele é um idiota, que ele tem mentido para vocês, que ele tem coletado dinheiro em nome de vítimas falsas. O garotão aí vai ter que virar adulto e enfrentar um monte de coisas. Essa é a maior investigação fraudulenta de que eu já ouvi falar. O Chris Hansen tá fazendo um trabalho incrível. A gente tem que dizer isso logo de cara, né? Esse cara é uma lenda. Ele é o rei de acabar com esse tipo de gente. E você sabe do que eu tô falando. No começo, todo mundo estava super extasiado com isso, porque ele se colocou nesse pedestal como um salvador da pátria e todo mundo acreditou nisso. O Chris Hansen não se considerava um youtuber. Ele via o YouTube como um trampolim para chegar ao próximo nível de sua carreira. Eu entendo que muitos de vocês pensem que o YouTube e as mídias sociais são o único caminho. Eu vejo isso de uma forma um pouco diferente. A televisão tem o potencial de levar isso a um público mais amplo e de aumentar o potencial de vermos justiça aqui. Ele ia se tornar popular de novo. Qual é o seu lance com o Onision? Como ele entrou no seu radar e por que você o persegue tanto? Quando se trata do espaço do YouTube, você chega ao YouTube de braços abertos e com respeito pela plataforma. No fim de semana eu ouvi críticas duras. E o Hansen não mostrou esse respeito. Eu acho que ao longo do caminho houve ressentimento porque eu cheguei não como um youtuber e levei esta investigação para um outro patamar. Só o que você tem feito, Chris, é regurgitar cada coisa que outros criadores fizeram e divulgaram na internet. Não foi nada de novo. Eles sabem que sempre que me criticam ou citam o meu nome de alguma forma, isso gera views, lucros, dinheiro. E, portanto, eu acho que não deveria ter sido uma surpresa. Nesse oeste selvagem que é o YouTube, isso apenas se intensificar. Um streamer do YouTube acusado de ser um predador. Todo mundo pensava que era só por ganho financeiro e ele acaba explorando as vítimas, na minha opinião. Bom, Edwin, talvez você deva dar uma olhada no espelho depois de tentar usar as vítimas à sua própria maneira com um canal de drama para aumentar os views e os acessos. Eu nunca entrei no YouTube para ganhar dinheiro. Eu entrei na história porque era importante. Eu sou recompensado por trabalhar em uma história como sou recompensado por trabalhar em qualquer outra produção. Em última análise, com certeza, todos os envolvidos estão faturando muito com isso. Se você olhar canais como os de Blair White, Edwin Generation Repsion, todos fazem vídeos que atraem centenas de milhares, se não milhões de acessos falando sobre o Onision. É claro que eu posso fazer um vídeo no YouTube e que isso vai dar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo divulga a causa. Isso mostra que eu tô fazendo a coisa certa aos olhos de muita gente. Sim, em uma parte você está ajudando essas pessoas ao divulgar suas histórias para pessoas que não saberiam que elas existem. Mas, por outro lado, você também está lucrando e fazendo com que essas pessoas revivam seu trauma repetidamente. Ainda acredito que o diálogo que criamos vale a pena. E eu estou muito à vontade com essa investigação, com os resultados que obtivemos até agora. E, em uma última análise, eu acredito que a justiça será feita contra o Onision. Emergência, como posso ajudar? Oi, eu gostaria que a polícia viesse ver uma vizinha minha. Emergência, em que posso ajudar? Eu tô querendo saber se tem um jeito de pedir um exame de saúde mental de alguém. Em que endereço está solicitando uma verificação? Já estiveram nessa vizinhança algumas vezes, nesse mesmo endereço. Nós conseguimos uma pilha de documentos da polícia do condado de Pierce que esclareceu
o que estava acontecendo de verdade naquela casa no ano anterior à minha batida na porta. E foi revelador. Eu posso dizer para vocês que nos anos em que eu fiz esse trabalho, este é sem dúvida um dos casos mais complexos e complicados, com mais pessoas envolvidas que nós já vimos nessa nova fronteira que é a vitimização na internet. Emergência, como eu posso ajudar? Esse cara, ele é uma personalidade da internet e ele tem postado muitos vídeos preocupantes ultimamente. Emergência, em que posso ajudar? Ele postou um vídeo do colapso dele, enlouquecendo e agindo de uma forma horrorosa. Eu não consigo parar de pensar nisso. Emergência, como posso ajudar? Tipo, sexualmente violento. Coisas do tipo, prometa que você não vai desmaiar, quero ouvir você gritar. Fica ali na frente da janela. O mundo precisa ver o quanto você é patética e desamparada. Eu vou te humilhar. Eu não posso mais sentar e ver isso. Eu tenho que avisar alguém. Quando você viaja pelo mundo da internet e as redes sociais, não existe horário, porque pode ser 3 da manhã aqui, mas 3 da tarde em outro lugar. Então, é uma aprovação sem fim. Nós temos funcionários estaduais, locais, municipais, federais, especialistas que estão criando uma força-tarefa para combater isso. Bom, no que diz respeito ao Kai, nós sabemos que ele participa de algumas atividades. Se houver uma vítima que foi aliciada para ser suspeita, isso seria levado em consideração. Mas temos que descobrir o que está acontecendo. Isso não significa que aquela pessoa que foi vítima possa vitimar outras pessoas. E se ele estiver envolvido, então ele será responsabilizado também. E um promotor vai decidir se as acusações serão ou não apresentadas. Que tipo de acusações? Se quaisquer acusações forem feitas, essa decisão será do promotor. Tem o Hansen. Ele me disse que eu estava sendo investigado pelo FBI. Disse que eu estava sendo investigado pela polícia. E vocês acreditaram. Vocês acreditaram no que ele disse. Quando eu tô fazendo vídeos, as pessoas ficam, nossa, como você ainda tá aqui? Como não tá na cadeia? Eu sei lá. Mas acontece que o que eu fiz foi fazer sexo com uma adulta. Não se vai pra cadeia por causa disso, normalmente. Nunca ouvi falar de ninguém que foi por isso. Eu acho que o Onision é um abusador muito capaz. A inteligência dele permite que ele manipule a opinião pública. Ele parece muito sério. Ele faz parecer que segue as regras. Eu não faço coisas que são horríveis. Eu não faço coisas que são monstruosas. E se eu fizesse, eu estaria na cadeia, com certeza. Mas, com certeza, o que ele fez foi claramente ilegal. E não sabemos a extensão do que o Onision fez com essas garotas. Sentimos que estamos mais perto de ter uma visão geral do que está acontecendo. Defendemos as vítimas, defendemos as famílias delas e continuaremos a fazê-lo. Eles acreditam que, se revelarmos um pouco do que realmente está acontecendo, tem um argumento muito bom de que ele estava incentivando essas jovens a serem vítimas de exploração sexual ou de mão de obra infantil. E se ele violou ou não alguma lei específica, cada caso vai ser avaliado individualmente. Se espinhas pudessem ejacular no rosto de alguém, é assim que ficaria. O rosto tá todo cheio de de espinha. Desculpa, só tô sendo um babaca porque eu gosto. Se existe alguém que sofre assédio na escola e os professores não agem, eles podem ser responsabilizados. Mas se alguém está sofrendo assédio online e o YouTube não faz nada a respeito, o YouTube ainda pode lucrar com isso. Quando dinheiro e cliques são a métrica de como ter sucesso no YouTube, começamos a nos preocupar cada vez menos com o certo e o errado. Nós queremos responsabilizar alguém, queremos criar um motivo para as pessoas pararem o que está acontecendo aqui. E agora, qual motivo o YouTube tem para retirar o material se eles ainda podem lucrar com isso? Como criador, você tem que aceitar o fato de que o YouTube e as mídias sociais, em geral, monetizam a dor emocional. Eles forçam todos os envolvidos a colocarem suas experiências mais profundas, sombrias
e traumáticas diante dos olhos do público. Enquanto as pessoas estiverem assistindo, o YouTube vence. O cassino ganha cada vez que você põe uma moeda no caça-níqueis. E o YouTube não vai tirá-lo da plataforma até que seja absolutamente necessário. A Shelly disse o que você sabe sobre as leis. Bom, eu não tô na cadeia, então eu sei o suficiente. Os crimes na internet são inerentemente difíceis de processar e investigar. 25 anos atrás, esperávamos que a internet crescesse. Agora, ela cresceu e se tornou um lugar insustentável. E a lei não acompanha os desenvolvimentos. A lei está 25 anos atrás de onde precisávamos que estivesse. Mas o real poder de monitorar esse tipo de comportamento está só nas mãos das pessoas que criaram a plataforma, na verdade. O YouTube foi criado para ser um fórum aberto de ideias, criatividade e discussão. Mas ele cria essa oportunidade para bullying, assédio e comportamento predatório não monitorado e não regulamentado. E esse é o ambiente em que alguém como o Onision pode florescer. Eu construí um império. Postei milhares e milhares de vídeos, dediquei muito tempo da minha vida criando sketches cômicas, fazendo as pessoas rirem e divertindo as pessoas. Eu fui uma influência muito positiva para milhares ou milhões de pessoas. O YouTube acabou assumindo a responsabilidade de monitorar a si mesmo. E esse ainda é um tipo de sistema muito desregulado e selvagem, porque não tem supervisão. Se você criar conteúdo para o YouTube, é importante entender nossas diretrizes da comunidade. Regras de bom senso que qualquer um que use o YouTube deve seguir para manter seus vídeos e contas em dia. Bip, 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 bip. Parece que ele encontrou um pinto duro como pedra no meu pijaminha. Ai, ele tá no meu cu. Ai, ele tá fodendo meu cu. Ah! Nenhum conteúdo violento ou explícito, por favor. Vídeos sangrentos que são chocantes ou mostram violência gratuita não são permitidos no YouTube. Não, por favor! O YouTube apoia a liberdade de expressão. Mas nunca é legal postar vídeos que possam provocar ódio contra um grupo específico de pessoas. Não é ofensivo você fazer isso. Porque os olhos deles têm formato diferente e eles soam assim. Já que milhões de horas de conteúdo são postadas no YouTube, não tem como policiar todo esse conteúdo para garantir que esteja devidamente alinhado com as diretrizes da comunidade do site. Deixem ele em paz! Todo esse comportamento passa sem controle. Eu acho que muita gente não gosta de ver aquele barco sacudir. Gostam do jeito que está. Não monitorado, incontrolável, caótico. Não poste vídeos que assediem ou intimidem alguém. Vocês acham que é muita maldade eu ter pensado numa vaca? É que as vacas têm essa textura mista. Meus pensamentos estão fora de controle, eu não posso evitar. Tá, essa eu podia evitar. Tem muitas pessoas que o YouTube agiu contra, mas não foi o caso do Onision. É como um elefante na sala. Não poste conteúdo nocivo ou perigoso. Então, nada de vídeos incentivando outras pessoas a fazer coisas que possam prejudicá-las. Mas um vídeo que ensina as pessoas a praticar karatê, por exemplo, tudo bem. Lembre-se de que o contexto é importante. Quer saber? Queria que você morresse. O quê? Eu quero que morra. E quaisquer ameaças como comportamento predatório, perseguição ou intimidação não são aceitáveis. Qualquer um que for pego fazendo essas coisas pode ser removido permanentemente do YouTube. O que não é um grande problema? Hein? Sua puta! Todas essas plataformas de mídia social mantêm seus termos de serviço internacionalmente vagos para que possam aplicá-los da forma que acharem adequada. Portanto, se você é um novo criador ou já faz isso há algum tempo, certifique-se de seguir essas diretrizes e ajude a nos manter seguros. Essas plataformas não são imunes a qualquer tipo de responsabilidade por qualquer coisa que um terceiro faça em sua plataforma.
Se elas não têm responsabilidade, não existe razão para regulamentar. Acho que o problema com isso é que, se apenas esperarmos que o público fique indignado, estaremos sempre um passo atrás do problema. Só porque está acontecendo online não significa que não tenha vítimas, não significa que essas crianças não estejam sendo prejudicadas e que não estejam em risco. Então é claro que queremos poder interferir e manter os filhos seguros. Esses predadores se escondem à vista de todos. Eles sabem como escapar da lei, como manipular suas vítimas e nunca ser responsabilizados. Ouvi dizer que estão tentando fazer um documentário para tirar o máximo de proveito disso, né? E vocês do programa de investigação, vocês não entraram em contato comigo, mas eu fico feliz em falar. Eu fico feliz em dizer exatamente o que eu disse várias e várias vezes para vocês. Emergência, como posso ajudar? Olha, parece uma discussão numa casa. Um homem branco de uns 30 e poucos anos e uma mulher de cabelos curtos de aparência andrógena. Ok, viu alguma coisa física entre os dois? Vi sim. Eu vi uma coisa parecida com, sei lá, um empurrão. Parece uma discussão bem acalorada. Agora ele está numa casa no estado de Washington. As pessoas que monitoram seus vídeos dizem que o Kai tirou as coisas dele de lá. O Kai não tem presença online e isso significa que o Kai simplesmente sumiu da internet. Seria interessante falar com o Kai, porque muitos observadores, incluindo eu, acreditam que se o Kai cooperasse em uma investigação, significaria um grande desastre para o Onision. Você tentou usar a polícia e não funcionou! Você tentou usar o FBI e não funcionou! Estamos sendo meticulosos e cuidadosos porque temos uma só chance. Você só tem uma chance de organizar esse tipo de investigação e levar ao promotor. Você tá rindo da minha cara, não tá? Você tá rindo! O Onision tem que continuar fazendo conteúdo. Ele tem que continuar. Não pode parar. Ai, meu Deus! Eu acredito que não há nada que esse homem não faça para ganhar dinheiro ou para preservar sua posição na hierarquia da mídia social. Isso faz com que quase seja um filme de suspense descobrir se ele vai ser ou não responsabilizado. É isso que você quer, hein? É isso que você quer? Um colapso total! Seu público é como um coliseu romano. Eles não se importam com o gladiador, eles só querem ver um cara perder os braços. É um mundo onde o escândalo pode ser igual a lucro. Onde o drama gera views, assinaturas, espectadores e receita de anúncios. E se perpetua por si mesmo. No final das contas, se você ainda está assistindo, ainda está apoiando ele. Não sou aliciador, não sou um pedófilo, não sou um agressor sexual. E ainda assim, tem pessoas que chegaram à conclusão de que essas coisas são verdadeiras, apesar de elas serem totalmente idiotas. Você não sabe o que é real e o que não é.
Eu acredito que o Greg pensa que ele não fez nada de errado. E todo o resto do mundo é o problema. Vocês fizeram isso comigo! Todos vocês! Todas as vítimas sentem uma pressão enorme para responsabilizar o Onision. E nós colocamos esse fardo nas pessoas que foram abusadas e não nas pessoas que viram acontecer e não fizeram nada a respeito. Eu acho que nós precisamos de mais vozes coletivas, mais olhos e mais ouvidos para saber que isso aconteceu. Isso foi uma coisa real. É uma coisa que a gente tem que carregar com a gente, na nossa memória, para o resto da vida. Ele nos acolhe quando somos jovens, ele nos convence de que estamos apaixonados por ele e faz sexo com a gente, algumas de nós menores. E assim que você faz 18 anos, ele começa a desfeminizar e a desumanizar você e a transformar você em escrava. Eu acho que tem diferença entre fazer piada com liberdade de expressão e gostar de assediar as pessoas, fazendo coisas terríveis na plataforma e continuar fazendo isso. Eu espero ter um relacionamento com o Greg e o Kai algum dia. Mas eu gostaria muito que o Greg aceitasse a responsabilidade pelos atos dele. Na minha opinião, eu acho que há muitos danos colaterais e é muito desanimador para as suas vítimas ver ele escapar sem nenhuma condenação, sair impune. Acho que não sabemos quantas vítimas realmente existem. Não acho que sabemos o real dano que ele causou. Ele não vai parar até que a justiça aconteça. Ele não vai parar até que as suas plataformas tenham acabado e ele não tenha mais como fazer isso. Serve como advertência para as famílias, os pais e os entes queridos, para monitorar o que seus parentes e amigos estão fazendo. Na internet e nas plataformas de mídia social, qualquer pessoa pode se tornar vítima. Nós temos que educar nossos filhos, temos que falar com eles sobre os perigos que estão na internet. Mas por algum motivo ficamos incomodados com a conversa sobre predadores online. E se eles não sabem o que temer, eles não vão conseguir se proteger. Eu sou uma lenda, eu sou famoso. Tem tanta gente que fala de mim todos os dias. Eu sou praticamente um deus nesse momento por causa dessas pessoas. Elas estão falando mais de mim do que de Jesus. A única maneira de realmente fazer o Onision perder é deixá-lo cair na obscuridade, que é o oposto do que estamos fazendo aqui. Olha, pra mim, vocês são todos uns grandes merda. E quer saber, eu vou terminar isso com uma das minhas frases favoritas. Ou você morre como uma p*** de um herói, ou você vive o suficiente pra se tornar um vilão filho da p***. Versão brasileira, DPN Santos.